Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Agora imagina sentir isso de noite, quando você sabe que não tem mais ninguém em casa. E agora eu quero que você olhe ao redor, no lugar onde você está assistindo esse vídeo. Quantas frestas você consegue enxergar? Talvez a fresta embaixo da sua porta? O espaço entre o seu armário e a parede? Agora imagina que você está sendo observado dali, de todas as frestinhas da sua casa. Essa é a lenda da Tsukima Onna, ou a menina da fresta. E eu prometo que ela vai te dar um leve medinho. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Vocês sabem que nesse quadro do Lungo e Lendas, em que a gente fala sobre lendas urbanas asiáticas, eu posso demonstrar um pouco mais da minha personalidade, porque é um negócio um pouco menos sério. Se vocês gostarem da minha personalidade, por que não me seguir no Instagram? @LuisaKemi. Lá sou 100% eu, 100% do tempo. Yeah! Vou começar o vídeo de hoje contando uma história para vocês entenderem melhor quem é Tsukima Onna. E aqui vai. Era uma vez um rapaz chamado Haruto. Ele morava sozinho em Tóquio, no Japão, e trabalhava como montador de peças em uma fábrica de eletrônicos do seu bairro. Ele nunca foi uma pessoa muito supersticiosa. Até quando ele estava na escola, seus amiguinhos ficavam conversando sobre histórias de fantasma, histórias de terror durante o intervalo. Ele nunca acreditou nessas coisas. Muito pelo contrário, ele sempre pensou que lendas urbanas eram besteira. Ele era uma pessoa realista demais para acreditar nesse tipo de coisa. Isto é, até coisas estranhas acontecerem com ele no lugar onde ele mais se sentia seguro, na sua própria casa. Numa noite dessas de semana, o Haruto voltou para casa depois de um longo dia no trabalho e fez a sua rotina noturna de sempre. Ele preparou um jantar rapidinho, pegou o prato, se sentou na frente da TV e foi nesse momento que tudo começou. Ele começou a sentir aquela estranha sensação de estar sendo observado. No começo ele tentou ignorar esse sentimento, olhou um pouco para os lados, mas ele não conseguia negar o seu desconforto. Ele olhou ao redor, no cômodo que ele estava, e obviamente ele não viu nada, afinal de contas ele morava sozinho. Mas ele até chegou a pensar, será que eu tô trabalhando tanto que eu tô ficando maluco? De qualquer forma, ele levantou do sofá, fechou todas as cortinas, por precaução, e continuou assistindo TV. Durante todos os dias daquela semana, o Haruto continuou sentindo que ele estava sendo observado a cada passo que ele dava. Então, quando ele tomava banho, enquanto ele cozinhava, enquanto ele escovava os dentes. Ele já estava achando que ele tinha desenvolvido algum tipo de mania de perseguição. E o mais estranho de tudo isso é que ele só sentia aquele desconforto quando ele estava em casa. Quando ele ia para o trabalho, ele estava tranquilo. Será que ele estava ficando paranoico? 7 dias se passaram e Haruto estava novamente assistindo TV depois de um longo dia de trabalho e ele começou a sentir aquele sentimento de novo. Naquele ponto, ele já tinha até se acostumado, assim. Ele pensou, essa é minha nova realidade. Por algum motivo eu sinto esse desconforto aqui. Assim que ele terminou o jantar, ele levantou, desligou a TV, pegou o prato e levou até a cozinha para colocar na pia. Como ele estava com as mãos ocupadas, ele nem se deu o trabalho de ligar a luz da cozinha. Ele deixou que a cozinha fosse iluminada pela luz do cômodo ao lado. E foi aí que ele a viu pela primeira vez. Naquele vãozinho entre a geladeira e a parede, ele viu uma menina pálida, mas tão pálida que ela parecia mais branca do que a sua tinta da parede. Ela tinha os cabelos longos, escuros, que batiam na cintura, mas o mais marcante mesmo eram seus olhos. Ela tinha olhos grandes, arregalados, que o seguiam a cada passo que ele dava. Nem parecia que ela piscava. Por um segundo, o Haruto pensou que ele poderia não estar enxergando direito. Como a cozinha estava um pouco escura, poderia ser a sombra de algum tipo de objeto que ele tinha lá. Só que antes que ele pudesse tirar o óculos para limpar a lente e enxergar melhor, ele escutou uma voz feminina. E ela disse, vamos brincar de pique-esconde? Seu coração congelou, na verdade todo o seu corpo congelou, como uma reação ao medo que tomou conta dele. Ele sabia com 100% de certeza que aquilo era um yokai, porque o espaço entre a geladeira e a parede não eram nem de 2 centímetros. Era impossível que um ser humano conseguisse se espremer num espaço tão apertado. Antes mesmo que ele pudesse responder, a menina deu um sorriso sutil e desapareceu atrás do vão da geladeira. Mas não foi um sorriso feliz e inocente, não. Foi um sorriso com más intenções. Haruto ficou mais ou menos 1 minuto congelado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. E quando ele finalmente voltou à realidade, ele foi até a geladeira e... Gente, que barulho é esse? Meu Deus...
Eu ouvi um barulho. Assim que ele voltou pra realidade, ele foi até a geladeira pra dar uma olhada e ele só conseguiu ver um espacinho ali de 2 centímetros entre a geladeira e a parede. Nenhum sinal da menina misteriosa. Depois disso, ele correu até o telefone pra ligar pra sua irmã mais velha, que era a maior fã de lendas urbanas. Ela conhecia todas. Quando os dois eram mais novos, eles viviam brigando sobre o assunto. O Haruto sempre falava que lendas urbanas eram besteira e a sua irmã mais velha falava que as pessoas deviam acreditar nelas. E pela primeira vez na vida, o Haruto estava considerando que algumas dessas lendas poderiam ser verdadeiras. Alô? Ah, Haruto, fale mais devagar, alguma coisa aconteceu? Perguntou a irmã ao atender o telefone. O Haruto contou toda a história pra ela, desde os vários dias que ele passou se sentindo observado até o momento que ele viu aquela menina misteriosa. E foi quando ele contou pra irmã que essa entidade perguntou se ele gostaria de brincar de pique-esconde, que ela ficou em completo silêncio. Você ainda está aí? Perguntou o Haruto depois de alguns minutos em silêncio. E a irmã respondeu, sim. Irmão, eu acho que você recebeu uma visita da Tsukima Onna, a menina das frestas. O quê? Quem é essa? Ele respondeu. E a irmã dele começou a explicar. Existe uma lenda sobre um fantasma que se esconde em frestinhas, ou seja, cantinhos pequenos, minúsculos, que você acharia que é impossível um fantasma se esconder. Apesar de que eu não acho nada sobre fantasmas. Eu não penso muito nisso. Pode ser a fresta entre a sua geladeira e a parede, seu armário e a parede, a fresta do seu ar-condicionado, a fresta embaixo da sua porta. Se você tem daqueles sofás-cama que puxa assim, sabe? Ela pode estar dentro do seu sofá, o que eu acho assustador, mas enfim, qualquer cantinho. Ela fica escondida nesses lugares esperando até o momento em que você vai olhar pra ela. E até lá você só fica com aquela sensação de que está sendo observado. Mas se você cruzar os olhos com ela, pode ser ainda pior, porque ela pode te chamar para um jogo de pique-esconde e você pode não sair vivo. O quê? Gritou o Haruto apavorado. E como eu posso me livrar desse fantasma? A irmã respondeu. A única forma de você sair desse jogo com vida é se você tampar todas as frestas na sua casa e nunca mais enxergá-la novamente. Porque lembrem-se que a Tsukima Onna perguntou pro Haruto se ele gostaria de brincar de pique-esconde e começou o jogo automaticamente, porque ela não liga para consentimento. Mas enfim, quem está se escondendo, entre aspas, nesse jogo no momento é o Haruto. Então, se ela encontrá-lo novamente, ela pega ele pelo pé, puxa pra dentro da fresta e o leva até o inferno, segundo a lenda. A irmã dele também estava muito assustada, então ela passou os próximos 3 dias dentro da casa do seu irmão, ajudando a tampar todas as frestas com fita adesiva. Depois disso, Haruto viveu por mais um mês. Ele tentou continuar a vida dele como se nada estivesse acontecendo, ele estava indo para o trabalho, mas todos os seus colegas reparavam que ele estava um pouco diferente, um pouco mais introspectivo, ele dava todas as desculpas do mundo para continuar no trabalho até muito tarde da noite, não deixava ninguém acompanhá-lo até em casa. Isso porque ele sabia que ninguém acreditaria nele se as pessoas vissem a casa dele coberta de fita adesiva. Foi então que chegou o dia 28 de novembro. Ele voltou para casa e fez a sua rotina de todas as noites. Fez o jantar, sentou na frente da TV e começou a assistir. E foi nesse momento que a sensação voltou. Pela primeira vez em um mês, ele sentiu aquela sensação de estar sendo observado e seu coração pulou na hora. Bem devagarinho, ele alcançou o celular, ligou pra irmã e disse: Irmã, eu tô sentindo aquilo de novo. Eu acho que ela está aqui comigo, mas eu não sei aonde. Vou tentar sair de casa antes que seja tarde demais. Ele pegou o casaco, a irmã ainda estava no telefone e começou a andar em direção à sua porta de saída, porta principal, a porta. E foi aí que ele viu um par de olhos arregalados por entre a porta semi-aberta. O único lugar que ele não poderia passar fita adesiva nas frestas, a porta da frente, porque se ele passasse ele não ia conseguir entrar ou sair. E tudo que a irmã dele pôde escutar foi: ela me achou. E a ligação caiu. Nunca ninguém mais viu o Haruto depois disso. A história da Tsukima Onna vem desde o período Edo, lá no Japão, que aconteceu entre 1603 e 1868, para vocês terem uma noção do quão velha é essa história, o quão velha é a Tsukima Onna, que ainda é chamada de menina. Aparentemente, existiu um samurai que ocupava um cargo administrativo sênior durante um período ali no período Edo. Ele se chamava Negishi Yasumori e ele documentava várias histórias de terror que eram contadas por pessoas ao seu redor. Então ele documentava tudo. As pessoas falavam: nossa, uma coisa muito estranha aconteceu comigo hoje, a minha panela saiu voando.
e bateu na minha cara, sabe? Tipo, isso parece uma história de terror pra mim. Parece a história de uma panela de pressão, o que é história de terror pra mim. Enfim, ele criou até 10 livros só contando histórias, lendas que aconteceram com as pessoas ao redor dele, e cada um desses livros tinha, tipo, 100 histórias. Ou seja, ele já escreveu mais de 1000 contos de terror no Japão, eu preciso ler. Enfim, uma dessas histórias era a lenda da Tsukima Onna, então as pessoas acreditam que essa é a origem da lenda. E a história original é quase igualzinha à que eu contei, tirando muitos detalhes, porque eu vou ser sincera, eu que escrevi essa história e eu acho que eu tenho grande talento para escrever roteiros, vocês acham? O que acontece depois que você enxerga a Tsukima Onna varia de lenda pra lenda. Tipo, existem várias versões da querida. Uma outra história assustadora é que a pessoa que enxerga a Tsukima Onna não pode mais sair de casa ou ela é morta. Então, tipo, existe uma história de um cara que trabalhava no escritório e um dia ele desapareceu do trabalho e os colegas dele foram até a casa dele pra ver o que tinha acontecido. Encontraram ele, tipo, vidrado, olhando pra um canto da sala, o que me lembra muito Bruxa de Blair. E aí ele falou que ele não estava indo pro trabalho porque ela não queria que ele a abandonasse. Aí quando os colegas falaram, como assim, cara? Aí eles chegaram perto e viram 2 olhos atrás da fresta onde ele estava olhando e saíram correndo da casa dele e o homem nunca mais foi visto, ou alguma coisa assim. Essa é outra versão da história. Mas existe um consenso que uma vez que você é assombrado por ela, você morre. Você não consegue escapar com vida. Ficou com medo? Você está aí parado depois desse vídeo olhando para todos os cantinhos da sua sala? Lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados e aproveita que tá cafeinado para cobrir todos os cantos com fita adesiva. A gente se vê no próximo vídeo. Assista a playlist do Lungo Lendas.